Além das debêntures simples, recebidas, resgatáveis exclusivamente em dinheiro, e das debêntures conversíveis, que podem ser convertidas no vencimento em ações da empresa emitente, temos ainda as debêntures permutáveis. A debênture permutável é aquela que, no vencimento, à vontade do debenturista, pelo seu critério, à sua escolha, poderá ser trocada, permutada, por ações de outra empresa, não da empresa emitente. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Suponha que a Ambev emitiu debêntures permutáveis. No resgate, no vencimento, o debenturista, ao receber, ele poderá escolher ou recebe em dinheiro ou recebe em ações da Souza Cruz, porque a Ambev possui ações da Souza Cruz no seu portfólio de investimentos e reservou um lote de ações para poder ser permutado pelas debêntures permutáveis. Então não confunda debênture conversível com debênture permutável. Debênture conversível pode ser convertida em ações da própria empresa emitente. Debênture permutável pode ser trocada por ações de outra empresa. Não existe prazo determinado na lei para vencimento das debêntures. Na prática, não se faz debêntures com prazo inferior a 1 ano, porque existe outro tipo de título que nós vamos ver mais à frente, que é mais simples, que não depende de Assembleia Geral. Normalmente, o prazo de debêntures é acima de 3 anos, mas não há nenhuma exigência legal quanto ao prazo mínimo e nem quanto ao prazo máximo. Nós temos, inclusive, debêntures que não têm prazo de vencimento. É a chamada debênture perpétua, aquela que não tem data definida para resgate. Será resgatada quando a empresa emissora definir uma data de resgate. Enquanto isso, o debenturista irá recebendo os juros periódicos. As debêntures podem ser ofertadas de forma privada, chamada oferta direta, colocação direta, não é oferta pública neste caso, é dirigida especificamente a determinados grupos de investidores, e pode ser por oferta pública. No caso de colocação por oferta pública, o valor que a empresa consegue ao colocar as debêntures, ao lançá-las por oferta pública, poderá ser de 3 formas. Poderá ser chamado ao par, que significa que o mercado, os investidores, estão adquirindo as ações, as debêntures, pelo valor nominal. Isso é que se chama de uma oferta pública ao par. A debênture está sendo vendida pelo valor definido como valor nominal. Mas nós podemos ter uma oferta com ágio, quando o interesse do mercado é muito elevado, a empresa, a emissora, pode conseguir colocar as debêntures por um valor maior que o valor nominal. É o chamado ágio. Para a empresa, isso tem um significado muito interessante, porque o ágio na emissão de debêntures é receita líquida para a empresa. A empresa não tem que devolver esse valor posteriormente, porque a dívida é o valor nominal corrigido. O ágio fica um acréscimo de entrada de recursos que não faz parte da dívida. No balanço da empresa, o valor de endividamento correspondente às debêntures será apenas o valor nominal. O ágio é um acréscimo de receita para a empresa emissora. Entretanto, nem sempre as empresas conseguem colocar nem mesmo ao par, quanto mais com ágio. Em determinadas situações, a empresa é obrigada a aceitar um desconto sobre o valor nominal. É obrigada a aceitar um deságio. Nesta situação, o investidor
terá um retorno maior. Porque vamos supor o seguinte, suponha que o valor nominal da debênture seja R$1.000 e que pague uma taxa de juros de 6% ao ano. Então ele vai receber R$60 ao ano. Só que, como foi vendida com deságio, o investidor não pagou 1.000, pagou 950. Ora, R$60 sobre 950 é mais que 6%. Então a taxa de juros efetiva que o investidor irá receber durante o prazo da debênture será maior. E o valor final também, porque o valor final é o valor nominal corrigido. Então ele pagou 950, mas vai receber no resgate 1.000 corrigido. Então o deságio significa uma rentabilidade maior para o investidor que adquiriu debêntures. E esta rentabilidade, nós já vimos que tem a taxa de juros, e esses juros podem ser pré ou pós-fixados, pode ser pós-fixado em TR. TR é uma taxa referencial. TR significa taxa referencial. É uma taxa calculada pelo Banco Central e que serve como indexador para o rendimento das cadernetas de poupança. Então, uma possibilidade prevista na regulamentação baixada pelo Conselho Monetário Nacional acerca de quais são as opções possíveis de rentabilidade das debêntures, uma opção é taxa de juros pré-fixada, a outra, taxa de juros vinculada à TR. Ou pode ser também taxa de juros vinculada à TJLP. TJLP significa taxa de juros de longo prazo. A TJLP, taxa de juros de longo prazo, é a taxa de juros que é utilizada nos empréstimos concedidos pelo BNDES. E pode ser ainda TBF. TBF significa taxa básica financeira. É também uma taxa apurada pelo Banco Central. A TBF, taxa básica financeira, é, na verdade, a média da rentabilidade dos CDBs pré-fixados dos 30 maiores bancos. E além dos juros, temos ainda a possibilidade de rentabilidade por meio de taxas flutuantes. A taxa de juros também pode ser uma taxa flutuante. Taxa flutuante é aquela que é variável de acordo no prazo da debênture. Por exemplo, um percentual do CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. O que a regulamentação do Conselho Monetário Nacional exige é que a taxa flutuante seja baseada numa taxa de mercado de conhecimento público. Então essas são as possibilidades de juros pagos pelas debêntures. Além de juros, a debênture pode ter cláusula de correção monetária. A mesma resolução do Conselho Monetário Nacional definiu que, no caso de correção monetária, as debêntures podem ter as seguintes opções. Pode ser corrigido pela Selic, ou seja, a taxa de rentabilidade dos títulos públicos federais. Pode ser por uma taxa cambial. Houve épocas em que era proibida a vinculação da correção monetária ou da rentabilidade das debêntures à variação cambial. Se você pegar uma apostila mais antiga, desatualizada, você pode de repente encontrar essa afirmação. É vedado cláusula de correção cambial. Não é mais. Já desde 2003, admite-se a correção monetária das debêntures, do valor principal, em uma taxa cambial. E também podemos ter debêntures cuja correção monetária esteja vinculada a índices de preços. Índices de apuração da inflação. Também, neste caso,
o índice de preços tem que ser um índice calculado e conhecido publicamente, com metodologia consolidada e conhecida. Com isso, nós abordamos o conteúdo acerca das debêntures, aquele título que as empresas emitem para buscar recursos emprestados no mercado e remunerarão aos debenturistas com juros e correção monetária.